Olá a todos que nos acompanham pela TV Câmara NH. Setembro Azul é a campanha pela visibilidade da comunidade surda brasileira. Mais que uma homenagem, a ação busca destacar os desafios e avanços até aqui. Hoje nosso bate-papo é com a professora da Universidade Fevale, Rosemarie Lorenz Martins. Ela que é doutora em letras, com atuação nas áreas de aquisição da linguagem, letramento, variação linguística e inclusão escolar. Além disso, Rose é bolsista produtividade do CNPq e coordenadora do programa de pós-graduação em diversidade cultural e inclusão social aqui da nossa Universidade Fevale. Hoje nós teremos o acompanhamento da intérprete de língua brasileira de sinais, Libras, Fabiana Pons. Professora, tivemos o prazer de conversar em 2020, só que de forma virtual, na época da pandemia, sobre esse mesmo assunto, o Setembro Azul, né? Um mês de visibilidade, então, da comunidade surda e de conscientização da importância da Libras, né? Não só no Brasil, mas a difusão no mundo inteiro. De 2020 até aqui, sobre o que conversamos, o que mudou, quais os avanços que tivemos nesse sentido, né, e as conquistas? Olá, eu começo agradecendo a possibilidade de estar aqui, de participar novamente desse programa e também de podermos conversar mais uma vez sobre essa temática que é tão importante. Eu gostaria de começar, se me permitem, me apresentando para as pessoas que podem não estar me vendo. Então, eu sou alta, eu sou um pouco gorda, eu tenho pele clara, cabelos loiros escuros, olhos claros também, e hoje eu estou vestindo uma camiseta e uma calça e também sapatos pretos e uso um blazer cinza. Eu uso óculos, são óculos claros e também estou usando brincos de argola dourados e um colar dourado. Eu não uso maquiagem. Então, tendo me apresentado para que todos possam ter uma ideia de como eu sou, começo então a responder à questão. Penso que nesses últimos anos nós temos tido, como sempre, avanços em alguns sentidos e talvez estejamos em outros estagnados, né? Por que eu digo isso? Porque o tempo vai passando e a gente sabe da importância da Libras, a gente sabe da importância de possibilitar uma educação para todos, de uma escola para todos, e quando se está na escola, quando a gente se aproxima da escola, nós percebemos que muito pouco tem sido feito e que as dificuldades ainda estão aí. Então, também gostaria de deixar claro que eu falo do espaço da escola, mas hoje também nós já estamos realizando algumas pesquisas no sentido da inclusão das pessoas surdas no mercado de trabalho. O que tem se percebido? Embora a legislação, né, exija que haja a possibilidade da inserção da pessoa com surdez, do estudante com surdez na escola regular, a escola regular não está preparada para receber esse estudante. Nós temos o direito a um intérprete, então, embora o intérprete esteja ali, ou em muitos casos não esteja, não é suficiente, porque não é só uma questão de língua. Porque se fosse uma questão de língua, nós não precisaríamos ter escola, porque todos os nossos estudantes entram na escola sabendo língua portuguesa e mesmo assim eles precisam inclusive do ensino da língua portuguesa. Então não é suficiente a gente ter um intérprete na sala de aula. Não é suficiente nem ao menos que o professor tenha conhecimento de Libras, né? É importante que a gente possa compreender a forma como se constituem também as identidades das pessoas surdas, né? Que são movimentos diferentes e que a gente também possa oferecer práticas pedagógicas diferentes, práticas pedagógicas específicas, né? Também para as pessoas com surdez, porque elas possuem uma visão diferente da língua, né? E precisam também aprender a língua portuguesa. O aluno estar inserido na escola regular não quer dizer necessariamente que ele está incluído, então, professora? Exatamente, porque não é suficiente que a gente faça, então, essa
essa fala, né, gestual para o aluno, para que ele compreenda. Não, nós precisamos muito mais do que isso. Nós precisamos também, por exemplo, que as outras crianças saibam Libras. Para a interação exato, entre eles, porque né? não basta essa interação do aluno com o intérprete, né? Ele precisa também que as outras pessoas consigam conversar com ele. E isso é bem importante no Brasil, né? Porque a gente percebe hoje que a escola, talvez, na minha opinião, seja o espaço mais acessível. Porque na escola o aluno tem o direito, o estudante surdo, né, de ter o intérprete. Mas quando ele sai da escola, ele vai conversar com quem? Ele vai interagir como nos outros espaços da sociedade? Se nós não temos pessoas preparadas, né? Se as outras pessoas não usam a Libras. Então é bastante complexo. Pensar num consultório médico, pensar no banco, pensar em outros aspectos legais, né? Então a gente precisa avançar muito. Nós precisamos de uma escola que ensine Libras para todos. Falta uma legislação ainda no Brasil, eu não sei como é a realidade dos outros países, mas, por exemplo, que torne a Libras uma linguagem obrigatória nas escolas, assim como o ensino de inglês e espanhol são? Eu não acho que seja necessário mais legislação. Acho que legislação nós temos. Nós precisamos fazer com que essas legislações sejam aplicadas e que a escola se torne mais inclusiva e que as pessoas tenham mais empatia, né? Porque às vezes é disponibilizado e as pessoas também não acessam. Então nós precisamos considerar todas as diferenças e todas as diversidades. Nós sempre partimos num pressuposto de que nós, os ouvintes, ou os que enxergamos ou que não temos uma deficiência, que nós somos o padrão e que todos os outros são diferentes, e a gente sempre tenta transformar o outro em semelhante a nós, como se os outros tivessem um problema. Então, primeiro, a gente precisa mudar esses aspectos na sociedade, entender que todas as pessoas são diferentes e que todas precisam ser inseridas na sociedade, considerando as suas questões, as suas características específicas, né? Então, penso que é muito mais isso, é um trabalho que precisa ser feito por todos, para que todos possam ser inseridos e terem realmente os mesmos direitos, os acessos, né, aos mesmos direitos. Mês de setembro, então, é um mês multicolorido. Nós aqui na TV Câmara estamos trazendo vários profissionais para falar sobre a questão do suicídio, do transplante de órgãos, dos problemas cardiovasculares. Semana passada nós entrevistamos sobre a fibrose cística e tem o setembro, né, que é o setembro da visibilidade surda. E no mês de setembro, inclusive, tem diversas datas, né, importantes que marcam este assunto, né? Como o Dia Internacional da Língua de Sinais, que foi dia 23 de setembro, né, que é uma data criada, então, pelas Nações Unidas. O Dia do Surdo, que foi dia 26 de setembro e foi instituído pela Lei 11.796 de 2008. E também coincide com a fundação da primeira escola de surdos, né, professora? E por isso, então, essa campanha de Setembro Azul. Qual a importância, claro, de não só nesse mês, né, mas de trazer à tona, de trazer para o debate todas essas necessidades, né? E também não deixa de ser uma homenagem às pessoas surdas. Nós, educadores, gostaríamos que não fosse necessário que tivéssemos data, né, para destacar determinadas questões. Mas, infelizmente, né, como ainda temos muitos problemas e muitas dificuldades, nós precisamos disso. Então, é bem importante que a gente destaque essas datas, que a gente trabalhe essas datas e que a escola possa também trabalhar essas datas. As universidades possam destacar, para sensibilizar as pessoas, porque penso que hoje um dos grandes problemas é a falta de sensibilização da sociedade para as questões das deficiências. Então, nós precisamos fazer isso para que as pessoas consigam, em alguma medida, enxergar as pessoas com deficiência, enxergar as pessoas que têm alguma dificuldade, porque elas ficam muitas vezes invisibilizadas. Então, essas datas, essas comemorações, elas são importantes para isso, para mostrar que essas questões existem e elas precisam ser abordadas.
nós temos dados aqui do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE, no qual consta que 5% da população brasileira é composta por pessoas que são surdas, né? Mas também existem pessoas que têm audição reduzida, que também tem essa necessidade, né, professora, de um olhar diferenciado, de um olhar mais atento, tanto da comunidade quanto do poder público. Sim, e eu acho que esse é um ponto importante. A gente está falando agora sobre a pessoa com surdez, mas a gente também precisa pensar que a nossa população ela está envelhecendo e que, embora hoje nós que estamos aqui sejamos ouvintes, pode ser que daqui a alguns anos nós tenhamos também dificuldades, né? Então, penso que é muito importante, de novo, eu vou frisar isso e eu considero extremamente importante que todos aprendam a língua de sinais, a língua brasileira de sinais, para poder se comunicar. Porque a gente também tem percebido que, além das pessoas com surdez, também outras pessoas com outras deficiências podem se beneficiar. E o mais importante é que toda a sociedade vai se beneficiar se nós pudermos conversar mais diretamente com as pessoas com surdez, porque elas têm muitas coisas a nos ensinar e que hoje a gente acaba perdendo, porque a gente não consegue, eu não consigo, né, e me coloco também nessa situação de que preciso aprender Libras, porque hoje eu também me comunico com as pessoas surdas por meio de um intérprete. E não é uma comunicação direta, é uma comunicação interpretada por outra pessoa, né? Então, é muito importante. Só para referenciar esse dado, 5% da população brasileira seria uma estimativa de 10 milhões de cidadãos, né? Dos quais 2,7 milhões possuem, então, uma surdez profunda. Professora, a maioria das pessoas que são surdas também são mudas? Não necessariamente, porque nós, inclusive, no século passado, né, em muitos momentos as pessoas surdas eram obrigadas a aprender a oralizar. Então, muitas das pessoas surdas que eu conheço, elas oralizam a língua portuguesa. Então, não existe nenhuma relação. Pode até haver, mas não existe uma relação. As pessoas que não falam, muitas vezes não falam porque não ouvem. Mas essa questão da oralização foi uma coisa muito complexa pelas quais muitas pessoas surdas passaram, né? Elas foram obrigadas a oralizar para poder se comunicar. Então, isso é uma coisa muito dura, né? Muito ruim obrigar a pessoa surda a oralizar. Assim como é complexo se discutir a questão do implante coclear, né? Eu estive num evento há poucos dias, que era sobre língua portuguesa, mas um dos temas debatidos foi a questão da língua de sinais, principalmente com a vinda de muitos migrantes venezuelanos com surdez, né, que então não conseguiam interagir nem por meio da língua portuguesa, nem por meio da Libras, porque a língua venezuelana de sinais é diferente. Então, algumas pessoas... Pasme, né? Algumas pessoas com formação em letras perguntam, bem, então por que não usar o implante coclear? Resolve tudo, né? Mas isso também não é uma questão, também é uma violência, de certa forma. Talvez... A senhora poderia explicar um pouquinho mais sobre esse implante? Então, o implante é usado para que a pessoa possa ouvir, né? Mas o que acontece? Esse implante, e quem já em algum momento usou um aparelho auditivo para melhorar a audição, ou usa fone de ouvido, sabe que isso não é a mesma coisa e que isso pode te irritar. A gente, quando durante a pandemia, por exemplo, ficou muitas horas com o fone, a gente se irritava com aquilo porque perturbava. Então, o implante, ele pode auxiliar algumas pessoas, mas a maioria das pessoas com surdez que eu conheço considera isso uma violência. Por quê? Em primeiro lugar, porque... pode atrapalhar, pode deixar a pessoa, ela não se sente bem, e por outro lado, isso de novo é aquela ideia de nós transformarmos o outro, que é diferente da gente, igual a nós, como se a surdez fosse uma doença, e ela não é uma doença, ela é uma diferença, né? E essa diferença,
Nós precisamos enxergar e precisamos pensar sobre ela e não querer que o outro seja igual a gente. Depois nós vamos conversar um pouquinho com a Fábio para falar sobre, então, a questão da Libras, né? E que até dentro do Brasil existem as gírias e os regionalismos, né? Porque a senhora falou dessa realidade de muitos imigrantes estarem vindo para o Brasil, né? E que também precisa ter um olhar diferenciado nesse sentido também. A surdez, ela é causada por inúmeros fatores, né? Aqui no Brasil, pelo SUS, é disponibilizado logo que a criança nasce o teste do ouvidinho, né, professora? Mas em muitos casos, e antes disso ser obrigatório, né, às vezes só se ia descobrir essa situação de forma tardia, né? A realidade de agora já é melhor que a de antigamente em relação a isso? Eu penso que sim, a realidade é melhor, porque se consegue detectar... É mais um avanço, isso, né? E se consegue detectar precocemente, mas o problema é que muitas pessoas ainda não têm acesso, né? Não têm acesso a essa possibilidade de aprender Libras. A gente sempre tem crianças que vêm para a escola e que ainda usam uma língua gestual caseira, que ainda não tiveram acesso. Então, quanto antes se puder ter acesso, quanto antes a criança puder, né, aprender a Libras, e também a família. De novo, não adianta só a criança com surdez aprender a Libras e a família não. Então vão continuar usando gestos caseiros, enfim, eles também são importantes. É importante, a família vai desenvolver uma língua gestual lá para se comunicar com o familiar surdo, mas isso é importante só para o ambiente da família, não é suficiente para interagir na sociedade. Então é muito importante que logo que se saiba, né, se possa já trabalhar com a criança para que ela possa ser inserida na sociedade, né, porque é muito triste, nós temos que tentar, não dá para nem imaginar, né, a possibilidade se a gente não consegue ouvir ou não consegue ver e não consegue entender o que acontece à nossa volta. Como é que a pessoa vai expressar os seus sentimentos? Como é que ela vai expressar as suas dores se ela não consegue se comunicar? Então, é muito importante, né, que logo que se perceba, que se saiba que a criança tem ou a surdez completa ou que tenha alguma deficiência, que se possa auxiliar para que ela consiga, então, se comunicar. Professora, nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos em instantes, então, para continuar falando sobre essa campanha do Setembro Azul. Fique conosco. Nem todo mundo sabe como funciona a Câmara de Vereadores. Por isso, faz parte do nosso trabalho dar transparência para o que é feito no Legislativo Municipal e como você, cidadão e cidadã hamburguense, pode interagir com a instituição. Todos os anos, a Câmara produz a Carta de Serviços como parte desse trabalho. Nessa publicação, você encontra as principais explicações sobre a estrutura e os serviços da Casa Legislativa. Não tem custo pegar sua cópia do material, basta visitar a Câmara e solicitar a Carta de Serviço, ou acessar online em portal.câmaranh.rs.gov.br. Acesse e conheça. Conviver com a diversidade é um dos grandes desafios da nossa sociedade. Vivemos num país um país plural, diverso, onde ser diferente é um direito e respeitar a diferença um dever, para que a origem, a cor da pele, a condição física ou mental, a religião, a idade, o gênero, a orientação sexual e todas as diferenças sejam valorizadas e respeitadas. Conheça o movimento Ser Diferente é Legal, uma iniciativa do Ministério Público Federal para celebrar a diversidade e promover o respeito e a cultura de paz. Afinal, nossa diferença é um direito e a diversidade, nossa força. Faça parte desse movimento. Ser diferente é legal. Informe-se. respeiteadiferença.mpf.mp.br. Estamos de volta aqui pela TV Câmara NH e também pelo canal do YouTube. Hoje conversamos então sobre os desafios e as conquistas da comunidade surda. Professora Rose, vamos falar um pouquinho mais então
sobre as lutas, né, dessa comunidade aqui no Brasil. A gente falou sobre a importância da orientação aos familiares das pessoas com surdez, o ensino de Libras para as crianças, né, e também para os familiares, para que eles possam se comunicar e interagir. E a inserção no mercado de trabalho, como é para esse grupo? Bom, nós temos realizado na Fevale uma pesquisa. Eu orientei uma pesquisa de doutorado sobre a inserção das pessoas com surdez no mercado de trabalho e que nós temos visto que isso também é bastante complexo. Primeiro que a sensação que eu tenho, mas isso é uma percepção muito minha, que muitas das pessoas com surdez que avançam na escolaridade, né, que conseguem fazer uma graduação, muitas delas buscam, por exemplo, o magistério. Né? De novo, como eu falei antes, parece que o lugar mais acessível, embora todas as dificuldades, ainda seja a escola. Então, muitos deles almejam, né, fazer um curso de licenciatura. Mas deveria ser possível que eles pudessem cursar qualquer graduação e que pudessem se inserir em qualquer espaço de trabalho. Mas o que as pesquisas têm mostrado é que existem muitos empregadores hoje, e isso é uma coisa muito boa, que estão favorecendo o acesso da pessoa com surdez ao mercado de trabalho. Entretanto, existe essa dificuldade da pessoa interagir com os seus colegas de trabalho. Então, o que nós temos visto é que, embora exista uma certa empatia no local de trabalho em que as pessoas falantes e ouvintes, elas tentam ajudar a integrar as pessoas com surdez no mercado de trabalho, ainda é bastante complexo. Algumas que foram investigadas relataram que só conseguiram compreender e entender o que elas deveriam fazer, qual era a sua função dentro da empresa, porque já tinha uma outra pessoa surda que estava lá antes e que pôde, então, explicar como ela deveria realizar a sua tarefa. Fico imaginando como foi, né, a inserção dessa primeira pessoa nessa empresa. Por outro lado, as empresas, elas têm se esforçado em alguns momentos oferecer o intérprete, como por exemplo em reuniões de trabalho, quando na contratação às vezes, né, em reuniões importantes, em situações mais importantes as empresas têm disponibilizado o intérprete. Mas uma outra questão bem importante que a gente percebe que não existe praticamente ascensão dessas pessoas com surdez no mercado de trabalho. Elas entram na empresa e ficam naquela função, elas aprendem aquela função e ficam ali naquela função o tempo inteiro. Então, nós não encontramos, ou dificilmente vamos encontrar, pessoas com surdez em cargos de gerência, por exemplo, em cargos mais importantes, em diretorias de empresa. Normalmente, elas continuam lá, naquele lugar onde elas entraram, e elas ficam anos realizando aquela mesma tarefa. A pessoa não sai de lá, porque ali ela já está ambientada, ali ela já consegue interagir, em alguma medida os colegas de trabalho já se acostumaram e vão tentando integrar. E, por outro lado, também não existe nenhum movimento, né, das empresas para oferecer uma oportunidade para que essa pessoa possa ascender, então, dentro da empresa. Nós tivemos relatos de pessoas que, com surdez, né, que acham que os seus colegas de trabalho são ótimos, porque eles explicam as coisas ou tentam ajudar, né, explicar as funções, as suas tarefas. Entretanto, isso aí é um compromisso da sociedade. Né? Eu não estou fazendo um favor para a pessoa surda quando eu tento me comunicar com ela. Não, eu preciso fazer isso, eu devo fazer isso. Assim como eu me esforço para conversar contigo, me esforço para conversar com os meus familiares, eu também preciso me esforçar para conversar e para poder ensinar ou né, contribuir com a tarefa que o meu colega surdo, com surdez, desculpa, é pessoa com surdez, não pessoa surda, tá, por favor. Isso também é importante, né? Que a gente Às vezes a gente não sabe como falar, né? Ou isso deficiência auditiva, qual é já aproveitando? Tá, é um outro tema que a gente vem discutindo muito, a questão da terminologia. A
questão da terminologia ela é muito importante. Não é uma pessoa surda, não é uma pessoa cega, uma pessoa com surdez, ou uma pessoa com deficiência auditiva, ou uma pessoa com deficiência visual. Por que isso é importante? Se nós começarmos a caracterizar as pessoas pela sua característica específica ou pela sua deficiência, nós estamos, em alguma medida, daqui a pouco, criando categorias de pessoas, tá? Então, nós não temos pessoas autistas nem pessoas cegas, nós temos pessoas com autismo, pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência auditiva e não cego, surdo, autista, tá? Porque não são pessoas diferentes, são pessoas assim como nós, como que somos, né, ouvintes e pessoas que enxergamos. Então, também considero isso importante, usar o pessoa. Né? Assim como também me choca muito o uso da palavra cadeirante. Pessoa não, é uma pessoa usuária de cadeira de rodas. Pode ser mais difícil para dizer, pode exigir que a gente cuide um pouco, mas eu tenho muita preocupação assim da gente começar a criar outras categorias de pessoas. E essa terminologia ela foi mudando com o tempo Sim. também, né, professora? Eu lembro quando eu estava na faculdade que se falava muito em pessoas com necessidades especiais. Hoje não sei se é mais correto essa terminologia, né? Então é importante acompanhar esse desenvolvimento. Hoje nós falamos pessoa com deficiência, mas ainda assim as pessoas com deficiência, elas precisam, muitas vezes, ou precisam sempre de algum atendimento especial, algum atendimento diferenciado. Né? Então, vamos usar pessoa com deficiência, mas ter essa clareza de que ela tem alguma necessidade específica, especial, e tem uma necessidade específica de educação, né, educativa. Então, estávamos falando do mercado de trabalho, acho importante falar também sobre o acesso à informação e ao atendimento na área da saúde. Bom, eu sou professora, não posso falar exatamente, especificamente sobre as questões do acesso à saúde, mas eu posso falar sobre a importância, de novo, algo que eu já falei antes, de nós termos em todos os espaços pessoas que possam fazer essa interpretação da linguagem, enquanto a gente não tem, né, um maior número de pessoas que saibam Libras. Então, seria muito importante que a gente tivesse em cada espaço, em cada hospital, em cada posto de saúde, alguém que pudesse atender, então, as pessoas com surdez. E se nós não tivermos isso, se talvez os legisladores digam assim, impossível ter em cada posto de saúde alguém para atender, considerando-se que as pessoas com surdez são 5% da população. Então, por que não criar uma central? Por que não criar um espaço, né, que tenha, por exemplo, nós aprendemos muito com a pandemia, né? Nós aprendemos a nos virar usando recursos digitais, celular, computador. Nós poderíamos criar uma central em que tivesse alguém disponível, um intérprete, que pudesse fazer essa intermediação das pessoas que precisam. Né? Então, acho que isso seria o mínimo que se poderia fazer. Talvez fosse uma coisa não muito cara, não tenho ideia de qual o custo disso, né? Mas que a Secretaria de Saúde, por exemplo, pudesse ter ali disponível uma ou duas pessoas, intérpretes de Libras, que pudessem virtualmente dar acesso, né, ou fazer essa intermediação entre as pessoas não ouvintes com os ouvintes. Né? Seria uma alternativa. Qual é a realidade aqui da nossa Universidade Fevale em relação a essa inclusão? A Universidade Fevale, ela tem sempre se colocado como uma instituição inclusiva, uma instituição que busca incluir todas as diversidades e se esforça muito para isso. Nós temos muitas dificuldades, assim como as outras instituições, como as outras escolas e como a sociedade, mas eu acredito que nós estamos sempre um passo à frente, porque a universidade tem feito investimentos nesse sentido. Então, hoje não tem nenhum estudante em sala de aula sem um intérprete. O estudante sempre tem um intérprete, e não só na sala de aula, mas em todos os momentos que ele precisa. Então, por exemplo, eu orientei uma estudante de mestrado com surdez, e eu tinha sempre à minha disposição um intérprete para todos os momentos em que eu precisava. Então, nós temos esse acesso, nós temos essa possibilidade, mas que muitas outras instituições não têm.
Talvez a gente pudesse também pensar numa central desse tipo, né, de poder dar esse auxílio para as pessoas em outras situações. Poderíamos pensar talvez num projeto de extensão, mas hoje penso que a Universidade Fevale tem trabalhado muito nesse sentido também para as outras questões de inclusão, não só da pessoa com surdez, mas também das pessoas com cegueira, dificuldades visuais. Com a pandemia, nós tivemos um incremento, um melhoramento, um aperfeiçoamento das tecnologias, né? Isso também se revela para a comunidade que possui, então, deficiência auditiva, professora, no sentido da oferta maior de programas e de livros que facilitem a comunicação? Em alguma medida, sim, mas falta muito. Nós temos uma associação, cujo nome agora não recordo, mas que tem feito material para as pessoas com surdez, tem feito livros, traduzido livros para Libras, livros clássicos. Eu sei que a gente tem Machado de Assis, tem outros livros da literatura clássica brasileira, tem o Pequeno Príncipe também, eu acho que está numa versão em Libras, mas nós precisamos muito mais. Hoje, inclusive, eu estava vendo alguns materiais sobre o Plano Nacional do livro didático e também do livro literário, e eu penso que o próprio governo precisa investir mais nisso, né? É importante que a gente tenha mais livros em Libras. É caro, é um investimento necessário, mas é preciso ser feito. E, de novo, não só para aquelas pessoas que precisam do livro em Libras, que não tem dificuldade, porque a gente tem que levar em conta, assim, para a pessoa com surdez, o português é uma segunda língua. E quem fala um segundo idioma, um terceiro idioma, ou quem está aprendendo o primeiro, segundo, terceiro idioma, sabe o quanto é difícil. Eu estudo inglês a vida inteira e tenho muita dificuldade para ler um texto em inglês. Então, eu preciso também pensar que a pessoa com surdez, embora ela aprenda na escola português, o português vai ser sempre a segunda língua, né? Então, é preciso que seja possibilitado a ela que ela também possa ler os livros na sua primeira língua, como nós queremos, né? E esse material também pode servir para as pessoas que estão aprendendo Libras poderem fazer a leitura. Então, precisa mais material. Professor, estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria que enfatizasse, então, quem está nos assistindo pela TV Câmara e pelo YouTube, como nós, né, pessoas que não temos uma deficiência auditiva, seja permanente, né, ou temporária, qual o nosso papel, né, para que mais conquistas, então, e mais avanços sejam alcançados para a comunidade surda, e o que nós poderíamos fazer, então, para melhorar esse relacionamento e deixar de cometer tantas gafes, às vezes, que até involuntariamente acontecem? Bem, eu acho que, em primeiro lugar, nós precisamos enxergar as pessoas, nós precisamos ver todas as pessoas e nós precisamos entender que todos somos diferentes, que todas as pessoas são diferentes. E, a partir disso, eu acho que nós já vamos nos sentir um pouco mais tranquilos de interagir com o outro se nós tivermos essa clareza de que ele é diferente. E tentarmos, então, sempre que nós nos depararmos com pessoas que não têm acesso, que desconhecem os seus direitos, de nós também podermos mostrar para elas onde que elas podem encontrar recursos, né? Porque existe essa possibilidade, a legislação está aí, nós temos a possibilidade do intérprete de Libras e precisamos lutar por ele, para que ele esteja em todas as escolas, em que ele esteja em todos os espaços. E quem tem conhecimento desses direitos, quem sabe onde procurar, deve mostrar o caminho para quem precisa, né? Para que todos possamos nos comunicar e para que nós possamos, principalmente, aprender mais com as pessoas com surdez, porque elas têm muito a nos ensinar também. E da forma como está, nós estamos sempre interagindo por meio de um mediador, né? Então, quem puder, por favor, aprenda Libras para poder, então, ajudar aquelas pessoas que têm os mesmos direitos que nós, os ouvintes, temos. Professora, quero agradecer a sua presença aqui no Vitalidade, agora presencialmente, após nossa conversa em 2020, e por trazer, né, essas reflexões
para nós, né, e para toda a comunidade que está assistindo o nosso programa. Agradeço muito a oportunidade, estamos sempre à disposição. Obrigada. E eu não posso deixar de conversar um pouquinho antes de terminar o nosso programa, então, com a nossa intérprete de Libras, a Fabiane Pons, que é formada na Universidade Federal de Santa Maria e que trabalha atualmente no Núcleo de Apoio à Inclusão e à Acessibilidade da Fevale, sobre alguns pontos fundamentais da importância, então, da língua brasileira dos sinais Libras. Então, Fabi, seja muito bem-vinda aqui, você com muito obrigada. 20 anos, né, de experiência na área. Gostaria de te perguntar a importância, então, do ensino e da difusão da Libras. Então, eu, Fabiana, formada em Educação Especial, né, pela UFSM, eu fiz um curso de Libras e hoje sou intérprete na Fevale. Eu penso que a importância da Libras, ela é um canal de comunicação, né, entre o surdo e o ouvinte. No caso aqui, como estávamos antes falando, a pessoa surda, né, e o ouvinte, a pessoa com deficiência, a pessoa surda. O problema é que nós temos uma barreira muito grande nessa inserção, né, da Libras nas escolas, tá? É uma dificuldade de, como é que eu posso falar, uma dificuldade de pessoal, de pessoas profissionais formados que possam estar ensinando Libras nas escolas. Então nós temos muita defasagem, muito poucos profissionais capacitados para estar ensinando. E as escolas se adequarem à lei, porque nós já temos uma lei que obriga, né, a estarmos ensinando, assim como um inglês, um espanhol, dentro das escolas. Nas universidades já temos licenciaturas obrigatório, mas é um semestre só de Libras, né, para o professor que sai de lá formado, professor, mas com um semestre de Libras. O que ele vai aprender? O que é importante? Nós precisamos cada vez mais ter Libras como a nossa segunda língua no Brasil, que ela é oficial, né? Desde 24 de abril de 2004, ela foi oficializada. Agora não tenho certeza se é 2004 ou 2003, me perdi acho que 2003, se não me engano. E o que acontece? Quando as pessoas aprenderem isso, nós vamos ter mais comunicação. As famílias, elas precisam precocemente descobrir que seus filhos agora com o teste da orelhinha têm essa deficiência, para estar precocemente inserindo o seu filho no aprender a sua própria língua. Por quê? Porque Libras é a primeira língua do surdo. Segunda língua, o português. Então, e a família aprendendo, a criança aprendendo, nós vamos facilitar mais, então, essa disseminação da língua no país, né? Porque vai ter mais acesso à saúde, à educação, né? Em todas as áreas. Com a questão que vocês falaram antes do Central de Libras, né? A importância, porque temos numa cidade uma Central de Libras. Porque Novo Hamburgo precisa, nós como intérpretes somos chamados em hospitais, delegacias, em vários lugares para atender um surdo e muitas vezes eles não têm esse acesso, não têm intérprete. Daí como vão se comunicar? Como vão explicar o que está acontecendo? Então essa barreira da comunicação é muito, muito importante a gente quebrar. É muito importante a gente ter esse acesso, a gente conseguir fazer com que as pessoas aceitem Libras, né? Aceitem essa comunicação. Até a própria família do surdo, que tem essa dificuldade também, né? A identidade surda. A família tem dificuldade de aceitar o seu próprio familiar, né? Então, também precisamos trabalhar muito isso dentro da família, para daí conseguir a sociedade aceitar o aprendizado e a distribuição desse aprendizado, desse ensino de Libras. Acho que é por aí. Uma mensagem final, então, sobre a campanha Setembro Uma mensagem Azul. final sobre Setembro Azul. O que eu posso falar? Que nós possamos todos ser um só. Que nós possamos ter na nossa mente que somos iguais,
fazer uma inclusão certa e não uma exclusão, porque o aluno dentro de uma escola, só com intérprete, como já foi falado antes, ele não está sendo incluído, ele está sendo excluído, porque ele só tem um canal de comunicação com o seu intérprete, não tem acesso aos seus colegas. Então, que nós possamos ter um olhar diferente para que a gente possa ser único, para que nós possamos ser todos iguais e olhar as deficiências como todos iguais, e não simplesmente o fulano é cadeirante, o ciclano é surdo, o outro é cego. Não, nós temos que ter acesso a todos. E para isso, nós temos que conseguir aprender Libras, que no caso hoje nós estamos falando sobre isso, né, para termos a comunicação, quebrar essa barreira e termos então o nosso país perfeito, né, Brasil. Obrigada, Fabiane, também pela sua participação especial aqui, especial. Super especial aqui no nosso programa. Fiquei um pouquinho nervosa, né, mas isso é normal. Mas não pareceu. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. No Vitalidade de hoje, conversamos sobre o Setembro Azul, mês da visibilidade da comunidade surda brasileira, uma ação que traz conscientização e homenagens a essa população. O bate-papo foi com a Rose Lawrence Martins, que é doutora em letras e professora da Universidade Fevale. E hoje tivemos então um acompanhamento especial da intérprete de Libras, Fabiane Pons. Esse programa será reprisado pela TV Câmara Canal 16 da Claro e também pode ser assistido no YouTube da nossa emissora. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Vitalidade.